Fala pessoal, aqui é o Mário do canal do Investidor e no vídeo de hoje temos a batalha dos FIIs, base 10. E aí, para vocês, qual desses é o melhor? MXRF, VGHF ou VSLH? Vamos ao vídeo. Nessa página temos a P1, nessa coluna temos as informações referentes ao MXRF, nessa outra aqui as informações referentes ao Versalhes e na última as informações do VGHF. Quanto ao patrimônio, o MXRF é o maior dos três, tem 2,3 bilhões de reais de patrimônio, o Versalhes tem 296 milhões e o VGHF tem 313 milhões de reais. Porém, ele está em período de subscrição e este valor vai aumentar consideravelmente. Pelos valores apresentados em relação ao patrimônio, o MXRF recebe a nota 2 por ter o maior patrimônio, o VGHF recebe a nota 1 e o Versalhes não pontua, pois é o que apresenta o menor patrimônio. Quanto ao valor patrimonial por cota, o MXRF está em R$ 10,19, o seu valor atual está em R$ 9,30, isso considerando o fechamento do dia 1º de abril. Assim, ele tem um preço sobre o valor patrimonial de 0,91, ou seja, ele está sendo negociado com 9% de desconto em relação ao seu valor patrimonial por cota. Dessa forma, o MXRF também ganha 2 pontos em relação ao P sobre VP. Já o Versalhes tem um valor patrimonial por cota de R$ 9,92 e ele fechou negociado a R$ 9,54, o que dá um P sobre VP de 0,96. Assim, ele recebe a nota 1. Já o VGHF tem um valor patrimonial por cota de R$ 9,39, ele fechou negociado a R$ 10,35, o que dá um P sobre VP de 1,10. Assim, como é o único negociado com ágil, ele zerou essa pontuação aqui. Pelos números apresentados, na P1, o MXRF somou 4 pontos, o VSLH somou 1 ponto e o VGHF somou 1 ponto. Agora em relação a P2, o dividend yield distribuído nos últimos 12 meses do MXRF foi de 99 centavos, e isso corresponde a um dividend yield de 10,65%. O VSLH distribuiu R$ 1,60 e isso corresponde a um dividend yield de 16,77%. Já o VGHF distribuiu R$ 1,62 e isso representa um dividend yield de 15,65%. Assim, o Versalhes somou 2 pontos, o VGHF somou 1 ponto e o MXRF não pontuou neste quesito. Quanto ao último dividendo anunciado, o MXRF anunciou 10 centavos e isso representa 1,08% de dividend yield. O Versalhes distribuiu 12 centavos e isso representa um dividend yield de 1,26%. Já o VGHF distribuiu 14 centavos e isso representa um dividend yield de 1,35%. Assim, o VGHF somou 2 pontos, o Versalhes 1 ponto e o MXRF não pontuou. No somatório da P2, o MXRF não pontuou, ficou com 0 pontos, o Versalhes somou 3 pontos e o VGHF somou também 3 pontos. Agora os indicadores da P3. O MXRF tem 2% do seu patrimônio líquido em caixa, o Versalhes tem 6,3% e o VGHF tem 0,24% do seu patrimônio líquido atual em caixa. Falo do patrimônio líquido atual, pois como todos sabem, esse fundo imobiliário está passando por uma subscrição. Dessa forma, considerando que quanto menor o caixa, melhor para os cotistas, pois o fundo imobiliário tem praticamente todo o patrimônio líquido investidos, isso potencializa o retorno desse FII. Dessa forma, o VGHF somou 2 pontos, o Versalhes ficou com 0 ponto e o MXRF somou 1 ponto. Quanto aos indexadores, o MXRF tem 35% de sua carteira de CRIs indexados ao CDI, mais uma taxa de 2,75%. Ele ainda tem 63% indexados a IPCA ou INCC, mais uma taxa média de 7,91%, e ainda tem 1% indexado a uma taxa prefixada de 10% ao ano. Já o Versalhes tem 70,2% dos CRIs indexados a IPCA, mais uma taxa média de 11,15% ao ano. Ele ainda tem 26,5% indexados a IGPM, mais uma taxa média de 13,41%, e ainda possui 3,3% indexados a IGPDI, mais uma taxa média de 8,39%. E por último,
o VGHF tem 24,71% indexados ao CDI, mais uma taxa média de 3,95%, e 70,26% indexados a IPCA, mais uma taxa média de 8,95%. É importante frisar que, no relatório gerencial do VGHF, ele não apresenta a taxa média dos papéis indexados a CDI e a IPCA. Isso aqui eu joguei na planilha todos os CRIs desse fundo imobiliário e aí separei CDI e IPCA. Aí cheguei nesse percentual de 24% indexado a CDI, mais a taxa média de 3,95% e pouco mais de 70% indexado a IPCA, mais a taxa média de 8,95%. Bom, e observando aqui a diversificação e também o retorno aqui das taxas oferecidas, o Versalhes somou 2 pontos, logo depois o VGHF somou 1 ponto e por último o MXRF ficou com 0 ponto. Porém, temos que observar que o fato das taxas do MXRF serem mais baixas, em teoria, elas são mais seguras que, por exemplo, aqui o do Versalhes, que tem taxas bem altas, porém são CRIs de maior risco. Beleza, pessoal? Quanto à liquidez, o MXRF tem uma liquidez média diária de 5 milhões de reais, o Versalhes tem uma liquidez média diária de 1 milhão e 200 mil e o VGHF de 4 milhões e 400 mil reais. Assim, o MXRF soma 2 pontos, o Versalhes fica com 0 ponto e o VGHF com 1 ponto. Quanto aos cotistas, o MXRF tem 506 mil cotistas, é o maior da bolsa em número de cotistas. Depois temos o Versalhes com 53 mil e o VGHF com 44 mil. Porém, como já existe a pontuação referente à liquidez, resolvi não acrescentar pontuação em relação ao número de cotistas. Beleza? Bom, e nessa P3, o MXRF somou 3 pontos, o Versalhes somou 2 pontos e o VGHF somou 4 pontos. Agora na P4, vamos observar os ativos dos fundos imobiliários. O MXRF tem 73% investidos em CRIs, 14% investidos em permutas financeiras e 12% investidos em fundos imobiliários. Já o Versalhes tem 85,4% investidos em CRIs e 8,3% investidos em fundos imobiliários. E por último, o VGHF. Ele tem 69,2% investidos em CRIs, 9,9% investidos em FDICs, 6,2% investidos em ações, 0,2% investidos em SPEs e 14,2% investidos em fundos imobiliários. Pela diversificação de investimentos em ativos diferentes, o VGHF soma 2 pontos, depois temos o MXRF com 1 ponto e por último o Versalhes, que não pontuou. Quanto à taxa de performance, o MXRF não cobra taxa de performance e a ele foi atribuído 2 pontos. O VGHF cobra 20% sobre o QCD IPCA mais IMA B5 e por esse motivo ele somou 1 ponto. E por último, o Versalhes cobra 20% sobre o QCD IPCA mais 4%. Assim, ele também zerou nesse quesito. Quanto à taxa de administração, tanto o MXRF como o VGHF cobram 0,90 sobre o patrimônio líquido e por isso somaram 2 pontos cada. Já o Versalhes, ele apresenta uma taxa de administração em cascata. Ele começa em 1% sobre o patrimônio líquido e à medida que o fundo vai crescendo, a taxa vai diminuindo e finaliza em 0,8%. Assim, esse fundo ainda somou 1 ponto. Na pontuação total da P4, o MXRF somou 5 pontos, o Versalhes somou 1 ponto e o VGHF somou 5 pontos. Assim, ao final, o MXRF somou 4 pontos na P1, ficou zerado na P2, somou 3 pontos na P3 e 5 pontos na P4, totalizando assim 12 pontos. Já o Versalhes somou 1 ponto na P1, 3 pontos na P2, 2 pontos na P3 e 1 ponto na P4, totalizando assim 7 pontos. E o VGHF somou 1 ponto na P1, 3 pontos na P2, 4 pontos na P3 e 5 pontos na P4, totalizando assim 13 pontos o VGHF. Assim, pelos números apresentados hoje, o VGHF ficou em primeiro lugar, seguido bem próximo pelo MXRF e por último o Versalhes. O fato do VGHF ter somado a maior quantidade de pontos hoje não quer dizer que ele seja o melhor fundo imobiliário, beleza? Até porque cada investidor tem que analisar o seu perfil e observar o risco e retorno que cada um dos FIIs apresentam e aí, ao final, decidir
qual ou quais irão para a sua carteira, beleza? Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e nos acompanhe nos demais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.